Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Não esqueçam também de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Mas vai lá na opção todas. Só assim você será notificado toda vez que tiver conteúdo novo no canal. Agora, sem mais delongas, vamos para a primeira história de hoje. História, conto ou relato, você decide se acredita ou não. Eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Antes também peço que não deixem as crianças ver esse tipo de conteúdo, tá bom? Não é para criança. Bora lá? Primeira história vem de Casos de Assombração com Tatiane Martins. Beijos, Tati. E o nome é Lobisomem. Hoje vi a lua brilhando no céu e me lembrei de uma história que ouvia de uma vizinha quando eu era jovem. O bairro onde moro outrora foi uma fazenda dos pais dessa senhora. A casa deles ficava a mais ou menos 100 metros da porteira, próximo ao rio Apiaí, que hoje corta o bairro. Sempre nessas noites era possível ouvir ruídos que se pareciam com uivos e lamentações. Ela sempre questionava os pais sobre aqueles ruídos e sempre tinha como resposta: "Esquece isso, menina, não é nada do seu interesse." Mas em uma noite como a de hoje, os ruídos estavam mais perto. Ouvia-se com mais clareza um uivo que parecia um choro muito triste. Ela então decidiu abrir a porta de casa e saiu para ver o que era. Olhou para a porteira e viu algo assustador. Quando a lua saiu de trás das nuvens, uma criatura que parecia um homem coberto com pelos olhava para a lua e chorava um uivo dolorido para a rainha da noite, a lua, né? Assustada, ela gritou. A criatura olhou. O pai ouviu e saiu em busca de sua filha, e antes que a criatura se aproximasse dela, o pai conseguiu carregá-la para dentro da casa e trancar a porta assustado. Aos gritos, ele dizia a ela: "Disse para não sair! Você poderia estar morta agora! Nunca mais saia e nunca conte isso a ninguém, viu?" E a partir daí, nunca mais tocaram no assunto. Mas durante muito tempo ainda se ouvia os uivos do lobisomem em noites de lua cheia. Meus aterrorizados, relato curtinho esse, mas não deixa de ser interessante, né? A curiosidade matou o gato. E nesse caso, quase que a menininha também. Agora, vamos para o próximo relato de hoje, gente. Também de Casos de Assombração 2 por Tatiane Martins. A noite começava a cair e eu, no tédio daquela cidadezinha do interior, resolvi sair para passear. Quando já estava a certa distância da cidade, já próximo a uma mata que circundava, notei que alguém me observava. Me aproximei e era uma moça muito bonita e sedutora, que parecia não ser dali. Notei sua pele extremamente branca, o que me chamou a atenção.
Ela me perguntou se podia me acompanhar durante a minha caminhada, pois também se sentia entediada durante o caminho, e a conversa seguiu bem. Ela era muito sedutora e nem percebemos quanto já estava tarde. Ao caminharmos de volta à cidade, acabei perdendo o caminho e começamos a adentrar ainda mais na mata. A certa altura, já havíamos andado bastante e acabamos encontrando um local que parecia intocável há anos. Era um mausoléu, uma cripta, daquelas bem antigas, iluminada apenas por uma lua cheia. Porém, a luz do luar sobre aquele lugar era assustadora e me causavam arrepios. Ela me disse que poderíamos passar a noite ali, pois a cada minuto aquela mata parecia mais escura e talvez pudesse existir até animais selvagens por ali. Decidi aceitar, afinal de contas, como uma mulher linda e inofensiva poderia me oferecer perigo. Meu instinto masculino falou mais alto e pensei em uma noite romântica, se é que me entende. Então, entramos na cripta. O ambiente tinha um cheiro estranho e a luz do luar trazia certa estranheza ao local. Mas a noite prometia ser inesquecível. Estava sentindo frio e não perdi a oportunidade de ir a seu encontro e abraçá-la. Sua pele era macia, mas tinha algo estranho. Estava muito fria. Ela olhou para mim. Pude reparar seus enormes e belos olhos negros. Fiquei imóvel em sua frente. Ela sorriu. Um vento forte bateu à porta da cripta. Ela colocou suas mãos em meus ombros, mas parecia que suas mãos estavam maiores que antes. Antes que eu pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, seus dentes enormes vieram rapidamente em direção ao meu pescoço. Quando acordei, já estava claro e havia a moça desaparecido à luz do sol. Ah, e a luz do sol fazia com que meus olhos doessem muito. Hoje ando pelas ruas, pelas sombras, seduzindo mulheres e se alimentando do seu líquido vital, o sangue humano. Eita, que esse aqui também é de arrepiar. Vamos ao próximo relato? Hoje os relatos estão bem curtinhos, né? E esse também é de casos de assombração com Tatiane Martins. A morte pede carona. Nos Estados Unidos da América, conta que um homem dirigia sozinho para casa depois de um dia de trabalho e de repente aparece uma mulher na beira da estrada pedindo carona. Os dois vão conversando para casa e quando chegam na casa da garota, ela se despede e corre em direção à casa. O homem a deixa e vai embora. Na metade do caminho, se dá conta que a garota esqueceu um lenço branco no banco do carona. Ele faz a volta e retorna para casa. A casa onde a moça desceu. Ele bate na porta e um senhor atende. Boa noite, diz ele. E o senhor responde, boa noite. Posso te ajudar em alguma coisa? Boa noite, repete o rapaz.
Eu dei carona para uma garota que entrou aqui e ela esqueceu esse lenço no carro. Então voltei para devolver. O homem fez uma cara de assustado e a sua mulher, que acabara de chegar ao seu lado, começou a chorar. O homem então pediu que ele descrevesse a moça que ele havia dado carona e ele assim o fez. A mulher chorou mais ainda. O homem então começou a falar: nossa filha morreu há 2 anos naquela estrada, moço. E estava com esse lenço. E pela descrição que você nos deu, era ela. Gente, eu já ouvi vários relatinhos como esse. E vocês, o que acharam? Deixem nos comentários. E agora, pro próximo relato de hoje. Também de casos de assombração, também por Tatiane Martins. Um grupo de 4 jovens decidiu viajar de férias e partiram de madrugada. Foi um casal no banco da frente e outro no banco de trás. Quando eles vinham cruzando uma rodovia federal, no meio da estrada deserta, eles viram um carro parado e pararam para prestar socorro. Peter, o motorista, desceu do carro contra a vontade da namorada e foi até lá. Quando ele chegou, ele viu uma mulher morta sem a cabeça no banco da frente. E no banco de trás tinham 2 crianças também sem vida. Nessa hora, Peter deu um grito e Sonny desceu para dar socorro ao amigo. Quando Sonny viu, ele vomitou e Peter decidiu chamar a polícia, mas o celular, estava sem sinal. Eles entraram no carro e contaram para as namoradas, que ficaram apavoradas. Em pânico, todos decidiram seguir a viagem até a próxima cidade. No caminho, eles viram a silhueta de um homem todo coberto, andando na beira da estrada. Por mais que as jovens implorassem, Peter parou. Era um homem sujo, coberto com um saco de pano, que só não cobria os olhos. Peter perguntou o que ele fazia ali naquelas horas, mas o homem não respondeu. Curioso esse Peter, hein? Ele continuava andando, torto, como se tivesse hipnotizado. Peter então decidiu voltar para o carro e quando deu a partida, viu que o homem não estava mais lá. Todos ficaram em pânico. Nesta hora, Peter tentou dar a partida no carro, mas em vão. O carro não pegava. Peter abriu o capô do carro e foi olhar a bateria. Mas quando chegou lá, ele viu o homem em pé, parado na frente do carro. Quando Peter foi gritar, o homem agarrou seu pescoço e começou a apertar. Sonny desceu correndo do carro e foi para cima do homem, mas quando ele chegou lá, não viu nenhum dos dois. Sonny entrou em pânico e, quando foi voltar para o carro, ele trombou com o homem, que também o segurou pelo pescoço. Jane, a namorada de Peter, trancou o carro e começou a gritar junto com a amiga Francine. Nessa hora, ela ouviu o porta-mala destrancar. Francine, que estava no banco de trás, desceu do carro correndo, mas na hora que ela pisou fora do carro, sentiu algo cortar sua perna e ela caiu no chão. O homem enfiou um gancho no rosto dela, que perfurou o olho e saiu na boca.
Após isso, o homem continuou andando e arrastando a moça que se debatia. Cruzes! Jane, de tanto medo, desmaiou. Quando Jane acordou, ela estava no carro, sozinha, e já era de manhã. Ela pulou para o banco do motorista correndo e deu partida no carro, que pegou de primeira. Jane saiu conduzindo desenfreadamente o carro e quando chegou na cidade próxima, ela viu um posto da polícia e parou. Chegou em pânico, gritando dentro da delegacia e foi acalmada pelos policiais. Quando Jane explicou o ocorrido, os policiais decidiram ir até o local, mas quando chegaram lá, não havia nenhuma marca de sangue na estrada. Então, Jane se lembrou do outro carro e pediu para que os policiais tentassem achá-lo. E assim foram. Mas de novo a polícia não encontrou nada. Jane ficou louca e começou a chorar. Os policiais a levaram de volta para a delegacia, mas um policial disse para ela não se preocupar, que eles achariam os seus amigos. Os corpos dos amigos de Jane foram encontrados no porta-malas do carro dela, esquartejados. E como não havia outro suspeito, Jane foi considerada a principal suspeita. Jane foi julgada 2 meses depois e sentenciada a 138 anos de prisão pelo assassinato dos 3 amigos e não teve direito à progressão de pena por continuar negando tudo. A polícia nunca encontrou o tal homem que andava torto, do qual ela tinha falado, e nem os corpos das outras vítimas que estariam no outro suposto carro. Eita! Deus é mais! O que vocês acharam desse relato, gente? Bem interessante e estranho. Será que esse homem existiu ou foi coisa da cabeça dela? Ou realmente essa criatura fez tudo o que fez e ela levou a culpa? É um caso a se pensar, né? Agora, vamos para o último relato de hoje. Esse também é de casos de assombração, também por Tatiane Martins. É mais um boletim informativo, digamos assim. Mais de 50.000 mulheres foram assassinadas na Europa e América do Norte pela acusação de bruxaria. A execução poderia ser por afogamento ou enforcamento, mas a maioria delas eram queimadas vivas na fogueira, porque essa era a forma mais dolorosa. Ai, que ódio, ô povo ruim! Listei alguns motivos que levavam mulheres a serem consideradas bruxas e que mereciam serem executadas. Inúmeras porque eram curandeiras e sabiam lidar com a medicina das ervas. Olha, gente, elas queriam curar e os infelizes, né, executavam elas. Outras inúmeras, porque eram velhas, feias, teimosas, irreverentes, esquisitas, solitárias, resmungonas ou de mau gênio. Dentre essas, uma de 80 anos foi para a fogueira porque tinha uma perna só e muitas verrugas, que é óbvio, sinal do capiroto. Olha, gente, quanta injustiça!
inúmeras porque desagradaram alguma autoridade. Num caso desses, uma mulher foi queimada viva porque ganhou uma ação judicial contra um grupo de carpinteiros, desagradando a igreja, que viu isso como evidência de bruxaria. Alguns casos específicos de mulheres que foram queimadas como bruxas aconteceram porque engravidou quando já era velha demais para isso, ou quando elas tinham uma filha com epilepsia, que era uma doença do demônio, ou ficou viúva já de 3 maridos, ou porque contou à vizinha que teve contato com o espírito de uma garota falecida, ou o país, no caso Dinamarca, estava passando por muitas tempestades, obviamente causada pelas bruxas. Daí, várias mulheres foram torturadas e uma confessou ter enviado o demônio para o mar para provocar as tempestades. O sacrifício e sofrimento dessas mulheres não foi em vão. Elas são nossas ancestrais e, de certa forma, continuam em cada mulher que tenta fazer o seu próprio caminho. Não se deixe queimar na ignorância e no preconceito que impera nos dias de hoje. Sejamos mais luz e menos hipocrisia. Transição evolutiva. Deixei esse para o final porque eu tenho muitas inscritas mulheres. Queria que todas parassem para pensar um pouco o quanto já fomos injustiçadas no passado. Não só mulher, né? Por ignorância, alguns homens também foram mortos por serem servos de Satã, bruxos, por praticarem alquimia. Mas indiferente, a ignorância já fez vítimas demais. Então julguemos mesmo e vivamos mais livres, sem tentar prejudicar o próximo, não é verdade? Tem muita gente fazendo isso nos dias de hoje. E é isso. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários desse vídeo, tá bom? Lembrando de manter o respeito nos comentários. Da mesma forma que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar. Se você ficou até o final do vídeo e ainda não é inscrito do canal, corre lá, se inscreve, vem fazer parte dessa família maravilhosa você também. Será uma honra ter você aqui conosco. Deixa o seu like, todos vocês, gente, mete o dedo aí no like. Seu like tem muito poder e ajuda muito o canal. E eu já deixo aqui minha gratidão. Peço também que compartilhem o máximo que vocês conseguirem. Já somos quase 5.000, está pertinho, tá? E eu devo isso a vocês. Já agradeço. E vai lá no sininho das notificações, mete o dedo lá para receber notificação do canal. Opção todas, tá? Sempre que tiver conteúdo novo no YouTube. Agora quero falar com você que passou por uma experiência com sobrenatural. Não tenha medo de ser julgado. Mande sua experiência aqui em forma de relato para ser compartilhada com mais pessoas. Agora, sem mais delongas, né? Vamos para a história de hoje? História, conto ou relato. Você decide se acredita ou não. Lembrando que se tiver criança perto, bota o foninho de ouvido, não deixa a criança ouvir, não é conteúdo para criança. E se por um acaso você tiver algum tipo de gatilho, por favor, não assista esse relato. Relato, conto ou história. Você decide se acredita ou não. Eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Bora lá? Aceita. O homem com cascos de bode e os lobisomens, parte 3. Fui andar na varanda
pois eu precisava de um pouco de ar puro e lá mesmo ouvi algo que me deixou muito mais confusa do que eu estava antes. Ouvi Dona Dita conversando com o patrão, enquanto aquele homem que todos, inclusive eu, julgava por tudo de ruim que estava acontecendo na fazenda e com todos os empregados. O homem chorava como um bebê, julgando estar ali, sozinho com a Dona Dita, a cozinheira da fazenda. Ouvi a velha senhora dizendo a ele assim: menino, para de se mostrar casca grossa, para de se esconder atrás dessa caricatura que você mesmo criou. Você viu que não adiantou ameaçar as pessoas, dizendo que caçar na sua mata seria visto como roubo e teria consequências, ou não dar explicações por cortar salários e a ajuda que antes seu pai dava aos empregados. Por que, menino, você não contou a eles? Por que você não falou que... E aí, quando ela foi concluir a conversa, a minha irmã mais velha me puxou pelo braço e me arrastou pela mão, dizendo: você está louca, minha irmã? Não sabe a fama do seu patrão, menina? Ah, se ele te pega ouvindo conversa que não é da sua conta. A mamãe não te disse, não te ensinou a não meter esse narizão onde você não é chamada? Tentei argumentar, mas ela disse para eu ficar quieta e ir com ela. Tínhamos que ir para a cozinha, ver se meus irmãos já tinham jantado e também comer alguma coisa, pois teríamos que dormir cedo. Iríamos sair de lá assim que o galo cantasse, com os primeiros raios de sol, pois o esposo dela estaria nos esperando. Ele viria nos buscar na porteira da fazenda. Ele não entraria ali, pois ele nunca gostou do rapaz, do patrão. Segui minha irmã até a cozinha. Meu irmão de 13 anos estava lá, emburrado, sério, num canto. Fui falar com ele. Ele me disse que não ia embora daquela fazenda. Ali ele nasceu e ali ele ficaria. Ele trabalharia para o senhor Natanael, pois a maioria dos peões tinham abandonado ele na hora que ele mais precisava. E, bem ou mal, aquele trabalho sempre tinha posto comida, pouca ou muita, na mesa de nossas casas. E ele tinha, aprendido com o papai a ser fiel. Tentei argumentar, e a minha irmã mais velha também, mas ela já chegou juntando ele pela camiseta. E ele disse que não iria de jeito nenhum. Se ela insistisse, ela ia se arrepender, porque ele ia fugir, ele ia sumir no meio do mato. E ele prosseguiu dizendo ainda que seguiria sendo fiel, assim como o papai sempre foi. E ali estava a alma do pai e do irmão dele, e ele não sairia dali. Ali era a terra dele. Dona Dita, vendo, que estava saindo faísca entre a minha irmã e meu irmão, entrou na cozinha e, amável como sempre, parou a discussão. Ela disse, abraçando meu irmão: deixa o guri em paz. Se ele ficar, eu prometo cuidar dele como cuido dos meus filhos e do patrão. Vocês já sofreram demais. Então não se desgastem com discussões inúteis. Olha, meus filhos, nem tudo o que parece é. E não é 100% bom ou nem 100% mal. Toda moeda tem dois lados. E com aquele sorriso, ela falou: vão comer, vão? Se vocês sabem que saco vazio não para de pé, não é mesmo? Eu, particularmente, não consegui comer. Eu estava muito triste, confusa e abirolada das ideias. Todos foram dormir.
inclusive a dona Dita. E eu comecei a chorar na cozinha. Eu, além de tudo que estava passando, ainda meu cérebro ficava ali, matutando o que eu tinha ouvido na varanda. Será que o patrão não era mesmo tudo aquilo de ruim que todos diziam? Ou tinha algo por trás daquilo tudo? Não, eu não podia me enganar, não. Eu não podia esquecer que ele tinha sido um sovina e ainda por cima tinha humilhado meu pai. Meu pai. Meu pai, aquele homem maravilhoso, tão querido, o qual eu jamais veria novamente. Chorei, 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 chorei tanto que exausta acabei adormecendo sentada na cadeira e debruçada sobre a mesa. Logo senti alguém me chamando baixinho e afagando meus cabelos. De uma forma, sabe, tão gentil que achei ser meu irmão, meu chicletinho. Nós dois éramos muito unidos. Segurei a mão dele e disse em tom de brincadeira: Me deixa dormir, Chiclete, ou eu vou morder sua mão. Que vergonha! Quando abri os olhos e vi o senhor Natanael, que estava me acordando para eu ir dormir lá na cama, no quarto com as minhas irmãs. Soltei a mão dele assim rápido, em sobressalto, me levantei da mesa e acabei fazendo ele derrubar uma xícara de chá quente nele. A xícara caiu no chão e estatelou. Ele me disse apenas com a mão toda queimada: Calma, moça. Abaixei rápido e comecei a limpar a bagunça, esperando já, pela bronca, sabe, a fama dele. Mas ele simplesmente assoprou a mão e abaixou para me ajudar. E para piorar, ele acabou cortando feio o dedo. Instintivamente rasguei a beirada da minha camiseta, que já era bem velhinha e surrada, tirando uma tira de pano. Peguei ele pela mão e arrastei, ele até a pia da cozinha, como eu fazia com meus irmãozinhos. Peguei uma caneca de água do pote, lavei bem o corte e fiz um curativo, como eu disse, igual eu fazia com os meus irmãos. Ele riu, quer dizer, meio sorriso, mas riu. Olhei para ele e, na claridade da luz do lampião, vi apenas um rapaz de 20 anos. Não vi o homem horrível e maldoso, apenas um rapaz, um jovem que, como eu, não tinha mais o pai. Sim, pior, ele não tinha o pai e nem a mãe. A mãe dele tinha falecido no parto de sua única irmã, que tinha apenas 5 aninhos de idade na época. E já era a responsabilidade dele, a irmã, o sítio, o gado, tudo, tudo, tudo. Ele teve que se tornar homem antes do tempo. Ficamos em silêncio, apenas nos olhando. Vi que o rosto dele estava todo arranhado. Nossa, como eu tinha machucado ele! Vi uma tristeza tão profunda naqueles olhos verdes, esmeraldas lagrimejantes. Como que hipnotizada, passei a mão nos arranhões que eu tinha feito naquele rosto moreno, surrado pelo sol da lida do dia a dia. Foi quando ele me puxou de uma forma bruta para perto dele e começou a beijar minha boca com tanta força que doía. Me apertar contra o corpo dele com tanta força que parecia que ia me quebrar ao meio. Tentei empurrá-lo
E assim que ele viu o meu incômodo, ele me soltou. Mas assim que ele me soltou, eu não fugi. Fiquei olhando para ele ali, parada. Ele se aproximou e dessa vez me beijou de novo, só que bem devagarinho. Acariciou os meus cabelos e quando me dei conta, ele já me beijava com aquele jeito bruto, um desejo incontrolável e com uma volúpia me jogou em cima da mesa da cozinha. E o que aconteceu ali, várias e várias vezes, não posso explicar explicitamente aqui, se é que você me entende. Eu estava num misto de sentimento de raiva e desejo, e ele com uma fome insaciável. E ali, naquele momento, só posso dizer que atingimos o clímax de nossas emoções. Depois de umas 2 horas ali em cima daquela mesa, eu já estava exausta, com as pernas bambas. Disse a ele que eu precisava de um banho. Ele foi comigo até um dos banheiros da casa. Levou para mim um caldeirão de água morna que estava no fogão a lenha recém-apagado e uma barra de sabão de cheiro, coisa que era a primeira vez que eu via um. Nós tomávamos banho na nossa casa com sabão de coco mesmo. Bom, voltando ao relato. E ali mesmo no banheiro ele me juntou de novo nos beijos e mais uma vez aconteceu. Ele me beijou com sofreguidão e saiu. E eu fiquei lá, me lavei, já me sentindo, sabe, a pior pessoa do mundo. O peso do que tinha acontecido caía sobre mim. Eu estava me sentindo em pecado, pois tinha deixado aquilo acontecer. Aquilo era coisa só para mulheres casadas com seus maridos e casada perante a lei dos homens e perante a lei da Santa Igreja, perante a lei de Deus. Mas eu estava confusa. Se aquilo era tão errado, por que então eu sentia algo quente dentro de mim, algo tão bom, um tipo de alegria que confrontava com o meu sentimento de culpa? Eu estava em meio a esses sentimentos quando ele bateu na porta e me deu uma camisa nova, bonita, de seda. Disse que era da finada mãe dele. Também disse que era para eu ficar no lugar da que eu tinha rasgado para fazer o curativo no dedo dele. Ele também disse que antes do dia clarear, antes de nós pegarmos a estrada, ele tinha que conversar seriamente com minha irmã mais velha. Muito sério mesmo, sobre nós dois. Tinha que acertar as coisas. E saiu com os olhos brilhando. Mesmo sendo um rapaz, um homem, né, sério, parecia estar feliz. Acho que me enganei. Depois que eu me vesti, vi que já se passava das 3 da manhã num grande relógio que tinha no corredor. Eu teria que dar pelo menos uma cochilada, pois minha vida seria decidida naquela manhã. Entrei no quarto, onde meus irmãos estavam dormindo profundamente e minha mãe também. Entrei nas pontinhas dos pés para não acordar ninguém. Não podia fazer barulho. Barulho. Barulho não acordava aquele povo, não. Pois eu mal deitei no colchão, um barulho estranho, tipo um ruído, um rosnado baixo. Tentei ignorar, mas o barulho continuava lá fora. Me levantei praguejando. Afinal, eu precisava dormir, estava cansada. Me levantei e abri um pouquinho só a janela, sabe? Quando você só abre um pouquinho, para ver o que estava fazendo tal barulho. Se fosse algum animal, ia tomar uma sapatada. Eu queria dormir. E o que vi, Angel, me deixou horrorizada, aterrorizada. Natanael estava nu, se esponjando no chão,
como se estivesse com dores ou tendo um ataque epilético. Já disse, né? Ele estava completamente nu e o corpo dele ficava se encurvando para todos os lados. Ele parecia realmente estar tendo um ataque epilético. Babava, urrava baixinho e balbuciava umas palavras tipo agora não, hoje não. Pensei em descer para ajudá-lo, mas eu estava paralisada de medo e olha, não conseguia mover nem um dedo mindinho. Logo vi o rosto dele se contorcendo, ficando deformado, assim como todo o corpo. Pelos nasciam no corpo dele em um tom de cinza claro. E aqueles pelos rapidamente foram cobrindo todo o seu corpo. Ele totalmente modificado, parecia uma besta fera. De 4 patas, ele saiu correndo para a mata. E quando pegou uma distância, ele começou a uivar. Tenho certeza que era ele que uivava e uivava e uivava. Respirei fundo e falei comigo mesmo. Mais uma coisinha para o meu baú de tragédias. Deitei no colchão incrédula, com um nojo de mim. Eu já não tinha mais lágrimas para chorar. Como eu era burra, idiota! Eu tinha me entregado a um monstro igual, ou pior, do que aquele que ceifou a vida do meu irmão. Seriam amigos? E o homem com um casco de bode? O que tinha a ver com tudo aquilo? Me deitei no colchão e esmurrava minha cabeça e fiquei esperando ele chegar. Eu precisava falar com ele antes dele falar com as minhas irmãs. Ninguém nunca, nunca, nunca poderia saber que eu tinha me entregado de livre e espontânea vontade a uma besta fera, a um demônio, igual ou pior, aquele que deu cabo da vida do meu irmão e começou com toda a tragédia da minha família. Continua. Eita, ela dormiu com o lobisomem, gente. Eita. Opa, deixa nos comentários suas opiniões, tá bom? Pois é a opinião de vocês que importa para mim. É para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo. Amores, lembre-se de manter o respeito nos comentários, tá bom? Todos nós temos o direito de não acreditar, mas temos o dever de quê? De respeitar. Você que não é inscrito no canal e caiu de paraquedas aqui, o que está fazendo que ainda não se inscreveu? Se você ficou até o final do relato é porque você gostou, não é? Então corre lá, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família maravilhosa. Será uma honra ter você aqui conosco. Corre lá, se inscreve. Quero falar com você que já é meu aterrorizado, você que está fazendo uma visita aí, você aí que acabou de se inscrever. Não esqueça de deixar o like. O seu like me ajuda muito. O seu like é muito importante para o canal. Então vai lá e dê aquela dedada. Vai ajudar e muito o canal. E você que não está recebendo notificações, vai lá embaixo assim, da onde aparece o vídeo, tá escrito inscreva-se em vermelho. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve. Aí eu mandando se inscrever de novo, ó. Vai lá. Mas então, meta o dedo no sininho das notificações na opção todas. Só assim você será notificado toda vez que tiver conteúdo novo no canal. Agora, quero falar com você que já passou por uma experiência assim, com o sobrenatural, aterrorizante ou não. Deixe lá
o seu relato pra gente, manda pro e-mail do canal. E você que não passou por uma experiência com o sobrenatural, mas conhece histórias de alguém que passou, também será muito bem-vindo o seu relato. E você que não passou nada sobrenatural na sua vida e não conhece ninguém, mas que tem aquela mente que cria aquele conto de fazer arrepiar o pelo do sovaco de qualquer cabra macho aí que se diz corajoso, de arrepiar o pelo do rabo do gato, manda para o e-mail do canal. O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição desse vídeo. Antes de continuar dando os recados aqui atuais, eu quero só dizer uma coisa. Por mais estranha que pareça o seu relato, o que aconteceu com você na sua vida, não estamos aqui para julgar, tá bom? Pode mandar, não se importe com a opinião alheia. Porque eu, Angel Black, acredito sim em você e contarei o seu relato. Se você não quiser aparecer, dou minha palavra de te manter no anonimato, tá bom? Não estou aqui para julgar, apenas para ler o seu relato. Bom, voltando à descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem muita coisa legal, entre canais que recomendo, links de WhatsApp, de um grupo, de uma amiga, uma inscrita muito querida criou esse grupo para vocês se conhecerem e interagirem entre si. Vai lá, dá uma olhadinha. Até eu de vez em quando tô lá, ó, enchendo o saco, conversando um pouquinho. Vai lá. Vai conhecer. Tem o link do meu Instagram, vai lá, me segue, deixa um direct que assim que eu puder eu te respondo. E no Instagram vai estar bem assim, movimentado, você vai saber bastante sobre a Angel lá, tá bom? Meus amores, também tem o link do meu outro canal, Viajando no Templo, no Tempo, no plano físico e no plano astral. Um canal para elevação espiritual. Lá não se discute religião, pois, como sempre minha mãe dizia, placa de religião não salva ninguém. Lá apenas falamos de elevação espiritual e tentamos evoluir, né? Pois estamos aqui para isso. Te espero lá, dá um pulinho lá. E a página Angel Black Contos de Terror do Facebook, vai ter live lá. Se você não me segue, corre que ainda dá tempo. E agora quero agradecer a todos os canais parceiros, né, que me ajudam nessa aventura que é o YouTube. Quero agradecer a todos os grupos e páginas do Facebook por me ajudar na criação e divulgação do meu trabalho e principalmente agradecer a todos vocês, meus aterrorizados sobrenaturais ou não. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado por vocês fazerem parte da minha vida. Sem vocês não teria canal. Sem vocês não existiria Angel Black. E o sonho meu de estar aqui contando relatos para vocês não teria se tornado realidade. Logo teremos live no canal. E deem uma olhadinha nos shots. Eu faço umas brincadeiras lá. Quero que vocês me conheçam como eu sou, tá? Meus amores, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois ele já é de vocês. Vocês moram aqui dentro e não pagam aluguel. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Fui!